Agora tinha mais gente, mas o pessoal saiu. Deixa eu ver se eles retornam depois, né? Hum. Mas a gente mantém aqui, depois a gente disponibiliza através de vídeo, né? Pronto. É. Dá no final do mês. Ciro, deixa eu te perguntar tudo. Afinal, o vírus é um ser vivo ou não é? Então, né? Boa tarde a todos. É um questionamento ainda não totalmente resolvido. Ele não é um ser vivo, mas ele está vivo, né? Porque a gente tem que primeiro compreender o que seria um vírus. Então, um vírus ele é uma estrutura química dotado de um capsídeo e de material genético, né? DNA ou RNA. Ele nunca possui os dois, ou um ou o outro. E aí o vírus, para estar na condição de um ser vivo, ele precisa invadir uma célula, ele precisa tomar conta de uma célula que irá invadir, no qual nós vamos dizer que os vírus são seres parasitários obrigatórios. E uma vez que ele consegue invadir a célula, ele escraviza ela. Ele obriga essa célula a produzir o metabolismo para ele. E, inclusive, a se reproduzir. Então, assim, na condição de invasor, quando um vírus consegue invadir uma célula e acoplar o seu material genético ao material genético da célula, ele está na condição de um ser vivo. Isso. Fora da célula, apenas a estruturazinha, né, química, aí a gente chama ele de vírion, e aí a gente vai desconsiderar ele como um ser vivo nessa condição, tá certo? Então, fora da célula, ele não está vivo. Quando ele invade a célula, o que é o perigo, aí ele se torna um ser vivo, que, por sinal, acaba escravizando a célula, né? Tornando a célula que foi invadida num pequeno zumbi. Isso. E outra É coisa, Túlio, basicamente um só para zumbi, né? complementar, Exato. só para complementar, a ciência hoje considera algo vivo, algo que tem a capacidade de fazer, de realizar um metabolismo, né? E o vírus, fora da célula, ele é praticamente algo inerte. Ele não consegue, não tem a capacidade de se reproduzir e nem de realizar metabolismo. Só quando ele entra dentro da célula que ele passa a ter essas características. Por isso aí, em incremento que o Túlio falou, que quando ele está fora é um vírion, não é? Que ele é inerte, ele não realiza nenhum tipo de metabolismo nem nada. Túlio, só uma Isso. pergunta. Com relação a esse capsídeo, DNA e RNA, tu vai falar um pouquinho sobre cada um depois? Podemos falar, né? Inclusive, assim, pode passar aí o slide, por favor. Vou passar. Ó, nessa segunda imagem, né, o que é que nós temos? Várias estruturas virais. Então, assim, formato muda, né? E tem até uma comparaçãozinha com a bactéria, esse mais alongadozinho aí é uma bactéria, e acaba a gente fazendo essa comparaçãozinha. O que é a estrutura dele? Ó? Todo esse desenho ao redor é o que a gente chama do capsídiozinho. É um material feito a partir de proteínas e de lipídios, né? No caso do coronavírus, que é o que estamos enfrentando, a estrutura principal é um lipídio, uma moleculinha de gordura. Por ser uma moleculinha de gordura, o detergente, né, os sabões e o álcool em gel ser muito eficiente no combate, né? Ele acaba quebrando a molécula do lipídio. Então, dentro desse envelope, existe um material genético, que é o DNA, ou pode ser um RNA. No caso da COVID, é um RNA. E aí essa estrutura ela fica tentando se aderir, né, a uma célula. Se você olhar aqui de vermelhinho, a gente tem uma hemácia, né, uma célula sanguínea do nosso organismo. Então, essas estruturas, os vírions, né, elas ficam tentando se aderir à membrana da célula humana ou da célula de qualquer um outro ser vivo, né, dos demais seres vivos. E nesse momento, quando ocorre a fixação dessa estrutura à membrana da célula, ele injeta o seu material genético. Então, apenas o DNA ou o RNA, no caso do COVID, o RNA, vai invadir a célula e vai se juntar com o nosso material genético.
né? Então, seria esse o mecanismozinho que o Outra coisa- danado do vírus usa para invadir o nosso corpo. Outra coisa interessante, Túlio, como tu falou, como tu bem disse, pelo Covid ele ser um ser, nem ser vivo, mas um ser que possui um RNA, o RNA ele tem uma característica que é um dos principais motivos dessa pandemia, que é a capacidade dele ser muito mutável. O RNA dá essa característica a esse vírus. Se fosse um vírus de DNA, ele não tinha a mesma capacidade de mutação como tem os vírus do RNA. Exemplo, a AIDS. A AIDS não se dá para fazer, não, é muito difícil você fazer uma vacina para AIDS, já mais tarde a gente vai falar de vacina. Por quê? Porque também é um vírus com seu material genético de RNA. E o RNA, por ele ser algo muito instável, ou seja, ele pode ser muito mutável, dificulta a produção de uma vacina e também faz com que seja algo que seja bastante contagioso, né? Sim, sim. Né? Na verdade, o fato de possuir esse material que é o RNA, ele consegue fazer replicações numa velocidade gigantesca, né? Então, Isso. E aí, enfatizando, está passivo de sofrer pequenas mutações, pequenas alterações. Quando o material genético do Covid, os primeiros, né, que começaram que deu início a essa pandemia lá na China, esse material genético, já em análise, já está bem diferente do que é encontrado nas pessoas contaminadas aqui no Brasil. Então, durante o processo de infecção e contaminação das pessoas, né, o vírus já sofreu diversas mutações. Então, essa estrutura genética já não é a mesma. Ela já foi se adaptando, se modificando. E com isso, os sintomas, né, existem aqueles principais, a gente já conhece, a falta de ar, perda olfativa, os espirros e a dificuldade na respiração, esses aí já deixaram de ser os únicos sintomas. Então, são os principais, mas não são os únicos. E aqui no Brasil tem um grupo de pessoas contaminados que estão apresentando sintomas bem mais graves, mas não apresentam estes, né? E qual o medo? Por que devemos ter tanto receio e ter medo de se contaminar? É porque como o nosso organismo ainda não possui um sistema de defesa, nosso corpo ainda não possui um sistema imunológico eficiente para a COVID, nosso corpo fica indefeso também para outras patologias, né? Para outras infecções. Então, assim, hoje, se eu me contaminar com o vírus da COVID, meu organismo vai tentar eliminar ele, vai tentar destruir esse vírus. Só que enquanto ele está ocupado, né, quando o exército de defesa do meu organismo vai estar ocupado tentando combater a COVID, existirão outros invasores, outros vírus, bactérias, que estarão livres. Então, nosso sistema de defesa vai estar ocupado com o COVID e vai deixar as portas abertas, infelizmente, para outras infecções. E aí ser bem comum as pneumonias, né? Então, assim, é um quadro clínico bem comum de quem é portador da COVID é apresentar pneumonia. Túlio. Oi. É até legal fazer uma analogia, né, cara? Esse negócio de a gente falar sobre capsídeos, RNA, DNA, atacar a célula, a gente poderia pensar no cavalo de Troia, né? Sim. Um cavalo de madeira, com pessoas dentro, né? Do qual o intuito é entrar dentro do sistema, entrar dentro de um palácio, alguma coisa do tipo, né? Meio Sim. que o vírus se esconde dentro dessa cápsula, né? E traz tipo como se fosse um pendrive do qual ele pode trazer as informações que permitem que ele faça outras cópias dele, né? Sim, mais ou menos algo assim, né? E a ideia do vírus é justamente essa, né? Então, é um carinha safado desse sentido, porque ele está ali de bobeira, aparentemente inofensivo, mas ao conseguir invadir a nossa célula, né, ele vai funcionar como o cavalo de Troia. Ao invadir a célula, ele vai passar a dominá-la.
Então, ele toma controle total da célula e pode levar a célula à morte. Então, uma doença viral bem comum, que a gente conhece, vamos lembrar da infância, a catapora. E o que é que a mãe tanto fala da catapora? Não coça as bolhas, não fura a bolha. Isso porque aquele processozinho da bolinha, cada bolinha daquela está cheio de novos vírus. A sensação da coceira é para você ir lá e estourar e espalhar o resto do vírus pelo corpo. Então, ele fica instigando você a levar para outras pessoas. No caso, o espirro. Ao espirrar, por que devemos proteger as pessoas ao redor? Por que devemos colocar dentro da blusa ou no antebraço? Porque cada espirro que você acaba tendo, você lança no ar gotículas, né, de secreções, e cada gotícula dessa tem inúmeras centenas de milhões de partículas virais. E aí, onde aquilo ali tocar, se a pessoa em seguida tocar e levar o nariz, é um novo contaminado, né? Olha aí, matematicamente... É quase como se fosse uma Casa de Papel, né? Quem assistiu Casa de Papel, entra o pessoal de vermelho lá, ataca o palácio, manda todo mundo se vestir de vermelho, daqui a pouco você não sabe mais quem é bandido, né? Exatamente. Esse é o perigo do Covid em si, porque ele vai mascarar o nosso sistema imunológico e outros invasores poderão, né, se apoderar do nosso organismo. O interessante é que, não sei se foi 2003 ou foi 2004, que a gente teve um surto de coronavírus. Só que não foi o Covid-19, foi o SARS, né? Foi bastante conversado. O coronavírus, ele não é um vírus novo. Ele não é totalmente novo, não. O Covid-19 é uma mutação já de vários coronavírus que ocorreram anteriormente. Como é o exemplo do SARS, né? Não sei se foi 2003 ou foi 2002, que ocorreu lá na China também. 2003. 2003, não foi? Teve outro se não me engano foi 2011, mas esse foi lá na Arábia Saudita, que foi outro tipo de SARS também. Todos infecções respiratórias agudas, respiratórias, né? Isso. Sim, eu ia até tocar nesse ponto, né? A questão desses vírus já existirem há milhares de anos, né? Sim. Parece que parte deles já existem, só que nos animais. Em algum momento há uma migração, né? Do animal para o ser humano, né? Sim. No caso, é o seguinte, existe uma família, né? É o Otocoronaviridae. Bonito, né? Esse nome. E aí, Otocoronaviridae. E aí, essa família, ela engloba várias estruturas de material genético, né? Quando a gente fala num vírus em si, e a gente já citou, ele vai sofrendo mutações, ele vai se modificando, vai se atualizando. Então, toda vida que ele se atualiza, ele fica um pouco mais esperto para o ataque. E não é o corona, ele não é um vírus tão recente. Realmente já houve outras pandemias, em outros momentos da história em que esse vírus chegou até o ser humano, só que ele não apresentava uma letalidade e um nível de contaminação tão intenso. O problema da mutação do Covid-19 é a alta contaminação e para um vírus da gripe, né, como tem muita gente dizendo, ele possui uma letalidade gigantesca. Ele chega a ser quase 3 vezes mais letal do que a gripe suína, ou chega a ser 3,5 vezes maior, mais letal do que o H1N1. Então, assim, o H1N1 ele tem o seu perigo? Tem. É contagioso, tem que se ter todas as devidas medidas de cuidado também para não se contaminar, mas ele não possui uma letalidade tão grande. Já o Covid, ele tem essa capacidade de levar o indivíduo ao óbito, né? Ou trazer outras consequências. Então, o problema está aí. Nesse ponto aí, né? Porque o H1N1 já deve estar aqui no Brasil há pelo menos uns 100 anos, né? Sim, já são 6 anos, né, que a gente entrou em contato a primeira vez com o H1N1.
E Aquela versão de 18 da gripe espanhola, né? Considerada H1N1, não? é um dos tipos, é uma É das um dos tipos. variações também. um tipo de influenza. Exato. Era uma das modificações do material genético desse vírus. Só que aí, é preocupante? Com certeza, é preocupante. Na verdade, toda patologia tem a sua preocupação, né? Ninguém deve colocar em risco ou em prova a saúde e a vida de nenhuma pessoa. No entanto, existe aqueles que a gente sabe que o nosso organismo, por conta própria, é capaz de se defender. Então, você pode até dar o sistema de saúde, ele respira um pouco mais. Pô, uma gripe comum, né, as influenzas, tem a sua letalidade, porém o organismo ele é capaz de se defender sozinho. Então, de 10 pessoas contaminadas, uma talvez vai precisar de uma assistência de assistência médica efetiva. Já o que a gente não está vendo no SARS, né? A Covid, de cada 5 pessoas que estão se contaminando, está se demonstrando que cerca de 2,5 pessoas até 3 vão precisar de um atendimento médico efetivo. Então, assim, é a questão do cuidado médico que está fazendo com que a gente tome as medidas, né, que as autoridades de saúde tomem a medida do isolamento social, de restrição das pessoas ao se aglomerarem, para evitar a contaminação. O índice de contaminação é E altíssimo. nesse mês, Túlio, desculpa, e nesse mês vai ser um pouco complicado porque nós, como já foi noticiado até no jornal, nós teremos o quê? 3, digamos, epidemias aqui, duas regionais, né, que é a dengue, que eu não sei se faz algumas semanas que eu vi, que saiu no Povo, em que dizia que a dengue tinha uma enorme probabilidade de quadruplicar por conta disso, entendeu? E cada vez que você enfrenta 3 epidemias de uma vez só, o sistema público de saúde e o particular também, claro, o privado, ele também sofre uma questão de colapso, né? Porque é muita demanda, muitas pessoas doentes e poucos profissionais trabalhando para cuidar de todo mundo, não é? Sim, né? É um ponto bacana a se tocar. É essa questão. Assim, a gente escuta na televisão pessoas que fazem as contrapartidas. Outras doenças matam mais, outras patologias têm letalidades igual. Mas aí, então, por que essa preocupação somente com o Covid? Porque, vamos lá, uma patologia cardíaca, um problema do coração, né? Um infarto, ele é letal. Poucas pessoas vão conseguir ter uma sobrevida após o infarto. No entanto, qual é o risco de uma pessoa infartando ou uma pessoa que tem um problema de hipertensão ou que tenha outras, né, patologias cardíacas? Qual é o risco dessa pessoa em contaminar os seus parentes, os seus familiares? Então, assim, não existe esse risco. Isso. Então, o portador de uma patologia cardíaca é algo que ele vai se tratar, ele vai se cuidar, ele precisa de uma assistência médica, mas ele não expõe outros indivíduos ao risco. É o caso da Covid, um indivíduo contaminado, ele está expondo todos ao redor dele ao risco. Então, assim, é necessário o isolamento, é necessário que nesse momento a gente fique resguardado, não somente por proteção individual, mas para podermos proteger as pessoas ao nosso redor. Isso. Né? Olha a imagenzinha aí, né, dos vírus. Então, você tem a última imagenzinha, o coronavírus. Então, o nome coronavírus é justamente devido a essa estrutura, essas pequenas proteínazinhas que tem em cima dele, com o aspecto de uma coroa. Né? Então, esse danadinho aí, como é que ele chegou a contaminar o ser humano? Então, ele deu uma voltinha em outros animais até chegar ao bicho homem, né? Ao animal homem. Nós também fazemos parte do reino animal. E aí, acredita-se, né, pela análise da evolução desse vírus, que ele passeava, contaminava pangolins, que é um mamíferozinho
que é um animalzinho muito comum na Ásia, na China também. Existe um contrabando, que é uma espécie ameaçada de extinção, os pangolins. E existe um contrabando desses animais para o consumo da carne. Então, assim, acredita-se que a partir do consumo da carne de pangolins, e também foi registrado esse vírus em morcegos, e aí são questão de identidades culturais, né? A partir do consumo da carne desses animais, dos morcegos e do pangolins, que o ser humano entrou em contato com essa variação do Covid. E a partir daí, desse momento, a contaminação foi pessoa por pessoa. Como se trata de uma infecção respiratória, facilmente a gente está expelindo esse material aí no ar. Então, só em estar falando, né, eu falei agora há pouco na questão do espirro, o espirro você lança o vírus a 3, 4 metros de distância, mas só em você estar falando, você está lançando também gotículas de saliva, e salivas com esse tipo de estrutura. Então, assim, o contato, a proximidade com as pessoas realmente torna a contaminação muito intensa. Né? Túlio, tenho uma dúvida. Qual que seria o mais perigoso? Um vírus que carrega DNA ou RNA? O que carrega RNA, ambos têm as suas complicações, mas o vírus que é portador do RNA, de uma estrutura de RNA, ele acaba tendo uma mutação bem mais intensa. Então, assim, não é que um seja mais perigoso do que o outro, né? Vai depender do tipo de patologia que ele causa. Mas o que se observa é que os vírus portadores de RNA, eles possuem uma estrutura de mutação muito intensa. Então, com isso, que é o caso da AIDS, né, do HIV, na capacidade de se mutar, esse vírus ele vai se modificando, dificultando, inclusive, a identificação dele. Então, se a gente falar de um HIV, né, o vírus da imunodeficiência humana, também na década de 90 era chamado de vírus da imunodeficiência adquirida, qual é a dificuldade de combater, de criar medicamentos, de criar uma vacina? O Vitor citou até agora há pouco. É porque no momento em que o vírus se sente atacado, ele modifica o DNA dele, o material genético dele, perdão. Então ele se desfaz, ele se transforma numa outra estruturinha. E aí os agentes químicos, os fármacos que iriam desativar esse material genético acabam perdendo a sua eficácia. Então, não é questão de ser mais perigoso, mas ele o material genético de RNA, ele acaba tendo uma capacidade evolutiva muito grande de se modificar. É mais questão de letalidade, não se dá para mensurar, porque se você for comparar, exemplo, uma altamente letal de RNA é o AIDS, né, o vírus da AIDS. E um de DNA temos também exemplos como a varíola, entendeu? O que vai diferenciar mesmo é a questão de mutação, porque o do DNA pode ser uma dupla hélice, né? Ela possui o que? Ela é uma molécula, ela é uma cadeia biológica mais estável, diferente do RNA, que possui uma fita única, uma fita simples. Essa fita simples, ela faz com que ela seja mais instável, ou seja, ela se mude mais. Mas questão de letalidade em si não se pode dizer qual que é mais letal. Depende mais do vírus em si. Agora traz uma dúvida. No começo foi falado que diversos países, ao fazerem o teste genético, já apresentavam mutações, mas alguns países tinham seus próprios coronavírus, né? Aí eu me pergunto, será que se a Alemanha desenvolver uma vacina, se a Coreia do Sul desenvolver uma vacina, pode ser que essa vacina não sirva para o Brasil também? A gente tem que fabricar a nossa própria vacina? Vamos lá, também a perguntinha um pouquinho difícil, mas a ideia não seria essa. Porque quando se vai produzir uma vacina, né, não irá pegar uma única amostra de material genético.
Então, você faz um amplo espectro, né, isso. de material genético daquela variação específica, no caso do coronavírus. Porque se você Exatamente. pegar só o material genético que está na China e fizesse uma vacina, já não iria servir, como o Túlio falou no começo. Entendeu? Então tem que pegar um amplo espectro de variações possíveis do Covid e fazer uma vacina assim. Assim como tem o da gripe. Todo ano nós não temos uma vacina, eles pegam um amplo espectro e que esse espectro em um ano vai ser o quê? Vai ser utilizado. E próximo ano já vai ser o quê? Obsoleto. Sim. Né? Então, assim, eles vão pegar algumas amostras para produzir esse fármaco. Então, assim, por mais que o vírus ele tenha sofrido essa mutação, e ele sofreu, que se encontra hoje no Brasil já possui variações do que se iniciou lá na China, mas a essência da base genética desse material ela é bem semelhante. Então, ele possui variações, mas, no geral, a cadeia, se a gente for analisar a cadeia genética como um todo, existe ainda fragmentos semelhantes. Então, irá se pegar vários desses fragmentos de variações para poder combater. Né? E aí é interessante, né, a gente entrar na questão das vacinas, porque o que seria uma vacina? A gente tem que compreender o que é a ideia da vacina. Teve até um fato histórico, a revolta da vacina, né? Quem é que lembra aí da revolta da vacina no Rio de Janeiro? É até Onde bom depois a gente convidar a Amanda, né? o pessoal Convidar a da Amanda para história falar sobre esse histórico, né? É interessante falar. para Ou explanar Clidenor, né? melhor para a gente. Então, Coordenou assim, também. numa visão geral, e é interessante que eu estou falando de algo do passado, mas que volta e meia na onda de fake news ainda acontece. A revolta da vacina foi o seguinte: criou-se uma vacina e aí, na tentativa de imunizar as pessoas, naquele período ainda não tinha, o sistema de saúde ainda não trabalhava com esse sistema de imunização, saíram espalhando a fake news. O governo quer matar os pobres favelados. Está injetando um vírus nas pessoas e vai matar todo mundo. Então, esse tipo de fake, recentemente a gente até escuta, né? Quando lançaram a vacina da influenza, recordo de o pessoal dizer: o governo quer matar os velhos, né? Quer vacinar os idosos para que os idosos morram para não pagar mais aposentadoria. A história era essa. E os velhos, os idosos não Túlio, queriam se vacinar. Tu me fez lembrar a história que minha irmã me contou essa semana. Ela mora num apartamento, né? E no apartamento estavam espalhando trechos e dizia o seguinte: cuidado com os tapetes que vocês estão botando na frente de suas casas, porque eles podem ser criadouros do Covid, entendeu? Olha E a aí. gente sabe que para um vírus se multiplicar, ele precisa de uma célula, como tu falou. E é impossível ele se reproduzir. Ele pode ser como um meio de transmissão, mas não como um criador, entendeu? Então tem que ter muito cuidado com relação dessas fake news, porque elas só prejudicam as pessoas, não é? Isso. A questão, talvez, aí da história é porque o pessoal faz associação com a dengue, né? A dengue, o vírus que causa a dengue, ele chega até o ser humano através do mosquito. E aí o mosquito do Aedes aegypti, esse sim consegue se reproduzir, né? É um ser vivo, ele vai conseguir se reproduzir em pocinhas de água, em locais onde tem acúmulo de água limpa. Interessante, o pessoal sempre acha, no geral acha que a água suja, não, o mosquito é banqueiro, ele gosta de água limpa. Então, assim, no acúmulo de água, o mosquito da dengue, né, o Aedes aegypti, ele põe seus ovos lá, e aí esse ambiente ele se torna um criador. No caso do ser humano, no caso do Covid, o criadouro, né, vamos dizer assim, não é nenhum termo técnico para se utilizar, mas o criadouro é o ser humano. Então, eu me contamino, eu crio um monte de vírus e saio espalhando para os demais. Então, o criadouro é o ser humano. E aí, por isso que é necessário um isolamento. Cada um se restringir
ao seu espaço domiciliar, ficar em casa o máximo possível, porque nós somos os criadores, nós somos os transmissores, os vetores do material É até genético da importante, Covid. né, Tudo, falar um pouco sobre essa questão de vetores. Muitas vezes o pessoal ouve, é vetor, onde tal é vetor, o mosquito da dengue é vetor, mas ninguém sabe dizer o Isso. que é esse vetor, né? O que é que seria? Pronto. O que é o vetor? Vetor é quem é responsável por transmitir, né? É o fofoqueiro, é quem leva a informação. Então, no caso da dengue, quem é o vetor? O mosquito. O mosquito, ele não causa doença. Interessante isso. O pessoal diz, vou matar o mosquito da dengue que ele causa a dengue, né? Não, ele não causa. Ele possui dentro dele um vírus, que é o vírus da dengue. E aí ele transmite, através da picada, né? Ele vai transmitir esse vírus para a nossa corrente sanguínea, causando a doença. Interessante também é porque... Desculpa, Túlio. Interessante também é porque, tipo assim, eu fui picado por um Aedes aegypti. Eu estou com dengue. Não necessariamente. O mosquito, ele precisa ter o vírus dentro dele para lhe transmitir. Exatamente. Nem todo mosquito está contaminado, né? Não são todos os mosquitinhos que estão contaminados. E é o caso do barbeiro. Também, no começo do ano, houve alguns estudos que aumentou o índice de contaminação da doença de Chagas. Então, você tem o barbeiro, um percevejozinho, que este aí é um vetor. Então, uma vez que ele se contamina, e aí não é uma doença viral, é uma doença causada por um protozoáriozinho. Então, uma vez que o barbeiro se contamina com o protozoário, ele é responsável por transmitir, por levar esse protozoário até o ser humano. No caso da Covid, é o nosso foco, a Covid-19. Quem é o hospedeiro? É o ser humano. Só que nós somos um hospedeiro muito frágil, né? Tanto nós somos capazes de estar contaminando outras pessoas, mas somos vítimas também. E aí podemos fazer um pequeno paralelo, Darlan, porque existe os assintomáticos, né? Que aí estes indivíduos que não possuem nenhum sintoma, não demonstram estar doentes, aí estes aí são hospedeiros que estão se sentindo em plena saúde e aí vão se dar o direito de sair, de quebrar a quarentena, de entrar em contato com outras pessoas, sair fazendo... vetores, né? Ele vai ser Se a gente fizer analogia, se a gente não quer mais mosquito da dengue, a gente não quer que ele se procrie, né? A gente também não quer que o ser humano ele não saia espalhando por aí, né, a doença. A ideia é essa. Por isso que a gente tem